da confusão. Claro, né? claro. Eles são os caras que ficam ali atiçando tal, e retuitando, espalhando. Ficam conversando, é a sociedade. Agora, vocês não acham que isso está perdendo a força? Eu acho A que isso está polarização? se tornando cada vez mais forte, para ser sincero. Mais forte? Eu espero que passe essa onda, mas a gente percebe aqui por exemplo, no nosso programa mesmo, a gente passou bastante tempo tendo dificuldade em conseguir acessar um outro lado. Porque assim, as pessoas veem a gente como bolsominions, inclusive, sendo que eu nem... Você tá brincando? Pois é. Mas então dá licença que eu vou embora. Porra, mas cara, eu iria embora também, tá ligado? Não, mas isso daí, eu acho que essa história do preto no branco é péssimo, né? Pois é, porque assim, eu nem... Não tem nada a ver. Pra mim, pra ser sincero, quando eu vejo políticos assim, pra mim eu só vejo safado. Eu não sou fã de nenhum deles. Inclusive, uma coisa que em 2017 eu fiz um vídeo, na época eu fazia vídeos de videogame, umas opiniões de vez em quando, e aí eu fiz um vídeo falando que a thumbnail era o Bolsonaro aqui assim, fazendo assim, e aí eu falando, cara, vocês têm certeza que vocês acreditam mesmo que esse cara aqui ele é limpo? O cara tá há 30 anos de deputado aí, porra. Como é que vocês podem cair nesse papinho? É a nova política? Pois né? é, a nova política. E nesse vídeo, pelo mesmo argumento, eu fui chamado tanto de bolsominion quanto de petista. Mas por que vocês acham, então, que a polarização está vencendo? Porque nas últimas eleições, a Val do Açaí, por exemplo, imagina, uma vereadora de Angra, apoiada pelo presidente, não se elegeu, cara. Acho Entendeu? que ninguém apoiado pelo presidente Muito se elegeu. poucos, muito poucos. Quase ninguém. Eu acho que existe eu acho que daria pra dizer que a polarização tá perdendo força no sentido que eu acho que as pessoas não estão mais tanto defendendo o Bolsonaro hoje em dia, né? Ou defendendo o Lula, né? Porque, para mim, são os dois perdedores da eleição, Bolsonaro e Lula. Essa eleição, ela foi muito, enfim, ainda elegeu muitos políticos tradicionais e tal, mas tem dois perdedores claros, Bolsonaro e Lula. Esses caras perderam a eleição, né? Isso, para mim, sinaliza alguma coisa está aí. Você sente que teve uma mudança? A mudança, para mim, significa saco cheio. Você acha que o povo cansou da polarização? Não quero mais, nem esse, nem aquele, porra. Mas Você eu entendeu? acho que o sentimento antipetista ainda é bem forte mesmo. Claro que sim. Foi criado agora um sentimento anti-Bolsonaro também. Que tinha muita gente que o amava e que depois entendeu qual é, né? Na hora que alguém começa a falar que a cloroquina virá para nos salvar. Ozônio no cu. Não, ozônio no cu agora você exagerou. Aí eu não vou mais te voltar em você, né? Porra, pelo amor de Deus, os caras precisam chegar no ozônio no rabo para perceber que o cara é um idiota. Porque para mim o problema do Bolsonaro é que ele é muito burro. O meu problema com ele é menos político E mais tático mesmo. e mais de inteligência. É um cara que não tem nenhuma inteligência. É um cara muito burro. Né? Mas ele tem a tática, porque ele tá, como você disse, há 30 anos lá só na maciota, rachadinha pra cá, rachadinha pra lá, os Uns troços pequenos, não tudo sei o quê. pequenininho, um negócio assim muito michuruca, por isso que não é considerado corrupto pelos seguidores dele, mas pra mim corrupção, 89 mil é corrupção. Pra caralho, pô. Não é? 89 mil? Sim. Ou vocês já estão muito Qualquer... Não, pelo amor de Deus, cara. Tá mal. R$2 é corrupção. É só de falar, só de mostrar que o cara tem na índole dele esquemas, já pra mim quebra toda a percepção do caráter Cara, que você poderia então, ter. já que a gente tá falando de Bolsonaro, antes de tudo, antes dos 89 mil aparecer, não sei o quê, antes dele ser presidente, lembra de uma entrevista que ele deu falando sobre o dinheiro do apartamento funcional, que ele recebia, mas não morava, não sei o quê. E aí, não, esse dinheiro aí eu uso pra comer gente. Porra, aí tá legal. Aí vamos dizer que não seja crime constitucionalmente falando. Por exemplo, não tá na lei que é um crime. Mas, pô, não é imoral? Não tá errado de qualquer forma? Claro que tá errado. Pois é, foda-se que não é crime. Foda-se que assim, isso não é por isso que eu vou ser preso. Mas, porra, ética, e a moral da ética, moral, você entendeu? É aquilo Acho que o Bolsonaro deu uma sorte muito grande, porque com a mídia social e com a proliferação de milhares e milhares de referências, o fator que ficou mais importante na pessoa pública virou autenticidade. E ele calhou de ser um cara
autêntico. Pode É. ser uma autenticidade burra, e eu acho que é por isso que é fácil de ver que ele não é muito inteligente, não é muito sofisticado. Porque eu acho que ele é esperto. Mas veja bem, eu não tenho nada contra a pessoa não ser sofisticada. Não é isso que eu estou criticando nele. Eu estou dizendo que é um cara que não tem mecanismos mentais para ser, inclusive, por exemplo, um psicopata. Porque tem gente que fala que ele é psicopata. Não é. Eu também acho que não. Ele Acho que não ele é é só burro. Também não Não, acho. porque psicopata precisa ser inteligente. É só você dar um Google, você vai ver. O psicopata é um cara dotado de muita inteligência que arma cenários muito sofisticados. Ele não é um psicopata. É por isso que eu acho que eu vejo uns caras falando que o lance dele lá, beber leite, era uma saudação aos nazistas e tal, ou ao neonazismo. Eu falei, cara, acho que vocês estão acreditando Era demais só no o dia Bolsonaro. dos Ele é produtores só- de leite, tá ligado? O Bolsonaro ele não consegue pensar num bagulho tão profundo.